Jornal da Mix. Muito bem, vamos passear por Blumenau, pela nossa região? Tem muita coisa pra gente conhecer, pra gente prestigiar. No nosso quadro de turismo de toda terça-feira, a gente conversa agora sobre o Museu da Cerveja com o Valmir Zanetti, que é o diretor do museu e tá aqui ao vivo com a gente. Valmir, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Vamos falar de um lugar lindo, que ficou lindo. Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Belmiro. Bom dia a todos. De fato, ele está muito diferente, né, do que se apresentava anteriormente. Sem dúvida. Ele hoje, aliás, há 2 anos dessa forma, né? Ele foi totalmente repensado, olhando para o mundo da colônia Blumenau, não apenas da cerveja. Por que eu falo o mundo da colônia Blumenau? Porque cerveja faz parte desse DNA. Então nós procuramos no museu, são 8 salas temáticas, mostrar um pouco da história de Blumenau, das suas várias fases de superação. E é claro, dentro desse propósito, falamos de cerveja, falamos de cultura, falamos de história, falamos de confraternizar, falamos do que é o nosso DNA de fato. O museu realmente ele veio com uma roupagem que passou de um lugar para alguém que passa batido ali, olha alguma coisinha, alguma coisa mais antiga, para quem vive o que é a história da cerveja em Blumenau. Ficou muito mais interativo, as pessoas conseguem ter sensações. O museu ele deixou de ser uma coisa ligada a museu, coisa velha, para ser um museu que realmente insere a pessoa nesse contexto. Perfeito. A gente hoje tem um desafio duplo, né, Gisele? Porque ao mesmo tempo as pessoas esperavam, né, que ele viesse com uma roupagem diferente. A gente ainda de vez em quando ouve, aliás, com até alguma frequência, mas eu pensei que eu ia chegar aqui e encontrar um monte de equipamento, eu queria ver equipamentos antigos, né, do século passado. Então, equilibrar isso é um desafio. É difícil. É difícil. E a gente tem colocado, né, e a proposta nossa, ele deve evoluir ainda mais. Ele é pouco provável que ele retorne a equipamentos antigos. Ele deve sofrer aí nos próximos, talvez 25 ou 26, uma evolução para ainda mais digital, né? É a tendência, né? Você não consegue ter um equipamento que atraia as pessoas sem olhar para o que está acontecendo no mundo. Exatamente. E tem uma outra questão também, né, acho que quem vem de fora para Blumenau liga Blumenau muito à cerveja. A gente tem essa ligação e até de propósito isso acontece, né? Agora, quais experiências? Para quem nunca foi no Museu da Cerveja, e aí você vem aqui falando que é um museu, mas não tem lá equipamentos antigos, ninguém vai lá ver como é que se fazia cerveja lá na Munique de 1900, 1800 e pouco. Quais as experiências que o visitante tem lá, Valmir? Na verdade, nós temos vários equipamentos, mas ele não é apenas equipamentos antigos, apenas máquinas ou coisas usadas no século passado. As salas, se me permite, eu vou tentar fazer uma viagem para essas 8 salas, bem rapidinho para contextualizar. A proposta já na chegada é mostrar que a Blumenau colônia, ela abrangia todo o Vale Europeu. Então a gente procura falar um pouquinho dessa história, quando o Dr. Blumenau chegou aqui para desbravar, quantas cidades compunham e o que fazia parte, né? Contamos um pouquinho dessa história que ele trouxe para cá a Alemanha da época, dos 16 estados, com diferentes propostas, né? Então ele trouxe famílias que trabalhavam o metal, famílias que trabalhavam madeira, famílias que trabalhavam agricultura, famílias que trabalhavam o têxtil. Então a história de Blumenau ela é de alguma forma apresentada na recepção já, quando a gente abre a visita. Depois da primeira sala, já na visita, nós contextualizamos os principais insumos da cerveja, né? Onde ele tem a experiência de sentir o que é um malte, um lúpulo, uma levedura. Na sequência a gente vai para uma sala com imagens que elas, fazendo fotos, você consegue imaginar, parece que você está dentro de uma sala bem amplificada, onde você remonta a história da cerveja desde a época do Egito, onde ela nasceu, daquelas regiões, isso mais de 4, 5, 6 mil anos atrás. Então traz detalhes, traz informações, a evolução dela na Europa, a evolução dela na América e a evolução dela, obviamente, em Blumenau. Então são muitas informações
E aí cada um caberia uma manhã toda só nessa sala, né? Mas a proposta da visita toda é 30 minutos. Na sequência nós vamos para outra sala, onde assim ali tem alguns equipamentos antigos e é onde a gente entende o processo de cozimento, de fermentação, de maturação, de envase, porque muitas pessoas acham que fazer cerveja é como fazer um suco de laranja. Você abre uma laranja, espreme ela E ela tá em pronta. 30 minutos está pronto. Uma boa cerveja você não faz ela com menos de 15 dias, certo? Uma Pilsen. Uma cerveja especial, bastante aromática, uma boa adobo IPA ou uma Stout, você não faz ela com menos de 28 dias. Então ali a gente mostra um pouquinho, né, em desenhos, em equipamentos, essa fase e os dias que cada processo demora. Até perceber um equipamento lá que mostra como é o tipo de envase, seja na lata, na garrafa. Depois nós mostramos o nascimento da Sour no Brasil, que aconteceu na nossa região, a primeira cerveja brasileira. E aí nós encerramos o falar de cerveja até aqui. Mas já falando nesse processo, mesmo focando bastante em cerveja, a gente falou bastante de história, bastante de cultura. Aí vamos para começar a falar de serviço na outra sala. E aí nós mostramos equipamentos, e aí tem alguns equipamentos. Tem uma geladeira de 1900. Olha aí, ó. Sem motor, é uma geladeira que era usada com barras de gelo, então madeira, você imagina, e ela resfriava, mantinha resfriado o produto, tanto cerveja como queijo, como linguiça e outros tantos. Se buscava barras de gelo em Itajaí, se trazia para cá e ela ficava refrigerando, né? Então é uma história bem longa. Temos a primeira chopeira usada na Oktoberfest, está lá no museu. Então ela também conta um pouquinho da história. E aí nós mostramos aí a evolução do serviço, quando a gente fala a evolução do copo, a evolução do barril, a evolução da bandeja, de um caneco e por aí afora. Como que o serviço ele é impactante para você poder apreciar um bom produto. E os rótulos, né? E com isso a gente vai mostrando como a cadeia produtiva da cerveja é ampla para a nossa região e ela gera oportunidade. Tanto no viés do turismo, né? Passando isso, nós vamos para uma sala onde nós fazemos uma imersão nas tragédias que já estão se aproximando das 100 tragédias desde 1850, onde nós mostramos números, nós mostramos imagens da primeira de 1852, depois 1858, que foi a maior de todos os tempos. E assim a cada período que acontece alguma ou uma enchente, ou um deslizamento, ou um vendaval, as principais tragédias estão lá registradas. E por que a gente mostra, né? Porque lá fora as pessoas olham para nós, né? Poxa, Blumenau tem essa coisa de organizada, de disciplinada, de arrojada, de superação. E a gente mostra que nessa dificuldade nos unimos e nos superamos. Tanto é que se você olhar a logo do museu, ela traz são 4 Cs, né? E essa questão de você se recompor, de você superar. Depois nós vamos para uma sala onde nós conversamos com a cerveja, em um vídeo de 2 minutos. A cerveja conversa com cada um. É muito emocionante. Eu confesso que nessa sala e na seguinte, todas as vezes que eu visito, acompanhando alguém ou levando um conhecido, eu me emociono. Porque é muito forte. Você passar pela sala, onde você vê ali imagens. Nós temos um barco afundado na água, onde eu que passei por várias enchentes, tanto na minha infância como agora recente, as duas que nós tivemos. O Empório foi inaugurado em 25 de setembro de 2008, dia 23 de novembro teve a tragédia. Então, nós vivemos isso muito forte, eu me emociono sempre. Então é comum a gente ver pessoas mais idosas, ou até pessoas com netos lá, e eles começam a contar as histórias e se emocionam. Então é muito gostoso, porque o museu faz isso também, nessa integração com as pessoas, e viver histórias, né? Aí depois dessa conversa nós vamos, e aí vem superação, né? Celebração, que é um dos Cs. E aí nós simulamos num corredor, como se você estivesse passando por um desfile de Oktober, vibrando, cantando, né, dentro de um carro, e você chegando na Oktober com a alegria da superação. Beleza, então vemos várias fases nessas salas. Obviamente nós encerramos numa pequena sala antes da loja, onde nós temos feito exposições dos mais diversos. Fizemos uma com as obras em Chaimel, a última que fizemos com trajes típicos, fizemos com o Zé Fal, das motos dele feita com peças de relógio. E assim a cada 60 dias tem exposições para você interagir com a comunidade, gerar o pertencimento.
Depois, como todo bom equipamento turístico, tem que ter uma lojinha. Exatamente. Uma lojinha onde nós desenvolvemos produtos voltados para a marca Museu da Cerveja de Blumenau, que não é da Blumenau, né? Ali estão muitas peças. E aí depois nós vamos pro local mais bonito de Blumenau, que é o deck olhando para o rio de Itajaí. Eu sempre digo, o lugar mais lindo de Blumenau é aquela vista ali. Isso aí. Então, Então, me marca ali a minha chegada a Blumenau, aquela vista. Quem tem a felicidade de fazer uma visita lá pelas 4h30, 5 horas da tarde, quando sai, tá chegando o pôr do sol, é um lugar fantástico. Então o museu tem essa pegada. O nosso grande desafio hoje, Valmir e Gisele, está em levar as pessoas que conheciam o antigo museu, com as dificuldades do poder público em mantê-lo, em renovar, e mostrar que é uma nova roupagem. E que hoje nós precisamos cobrar ingresso para poder manter, porque não tem verba pública ali, é verba privada, mas foi feito um investimento. Então o desafio é grande e a gente passou 2 anos aprendendo com o projeto. Esse 2025 entra com novas ações, com novas pegadas, e o nosso grande desafio é gerar pertencimento. As pessoas terem orgulho de ir lá e dizer, olha, aqui está o principal museu da cerveja do Brasil, talvez da América, e conta a nossa história. De fato, Legal. quem não foi precisa conhecer o Museu da Cerveja, porque é realmente impactante. Essa emoção que o Valmir falou, realmente a gente se arrepia de ver e pertencer a essa história. O Eduardo tá aqui falando que o melhor do Museu da Cerveja é que tem degustação. Ou seja, você vai lá, conhece a história e ainda degusta aí, feito ali pelos cervejeiros e aí bebendo uma boa cerveja. Valmir, obrigada por estar aqui. A gente está encerrando porque já estamos estourando nosso tempo, mas é muito bom ter você aqui e falar de um equipamento tão bom para nossa cidade. Sempre à disposição, um abraço, que Deus esteja no coração de todos nesse Natal. Amém. Jornal da Mix. Oferecimento FURB, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.